No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer essa linda capa para o seu liquidificador. Então, vamos lá. Você vai precisar de um tecido da cor e estampa da sua preferência, bordado em inglês com passa-fita ou sem e alfinete. Primeiro de tudo, você vai ter que saber o quê? As medidas do liquidificador. Primeiro, o círculo, que é a parte da tampa, a altura do copo e a largura do copo também. Depois, a base, que vai ser onde vai ser a sainha, que a largura tem 65 centímetros e 15 centímetros de altura. Então, vamos lá. No tecido, eu cortei um pouco a mais. Por que eu cortei a mais? Porque essa medida que eu tenho no caderno é a medida exata do meu liquidificador. Então, eu não posso cortar o tecido na mesma medida, porque senão não vai caber, tá? Esse tecido aqui eu cortei com 27 centímetros, que é a altura que tem 25 centímetros, porque eu tenho que deixar a margem para poder costurar, tá? E na largura tem 70 centímetros. Sempre tem que ser maior, tá? Para poder, depois que costurar e fazer o acabamento, ficar certinho. Nesse círculo aqui, que é a parte de cima, eu deixei com 20 centímetros, tá? E quando eu medi, ele ficou com 18. Aqui é a parte da sainha que eu quero que fique embaixo. Na altura, no copo lá tem 15 centímetros e aqui eu cortei com 17 centímetros. Sempre deixando com 2 ou 3 centímetros a mais, tá? Quando eu medi de largura, a base tem 65 centímetros. Mas como eu quero que fique um pouco da sainha, um pouco de babado, por isso que eu cortei 90 centímetros. Mas você pode estar cortando 1 metro também, até 1,30 m, 1,40 m, sabendo que quanto maior for, mais babado vai ficar, tá bom? Para começar, eu vou fazer a bainha aqui na parte de baixo. Eu vou dobrar mais ou menos meio centímetros e vou dobrar de novo para poder esconder a ponta. Eu vou aproximar mais para ficar melhor de explicar, tá? É desse jeito, ó. Eu vou dobrar a pontinha aqui, bem pequeno, e depois eu vou dobrar de novo. E isso é a bainha. Para facilitar, é só alfinetar e depois passar uma costura aqui em cima dessa dobra, tá? E isso você vai fazer de uma ponta a outra. Na hora de você costurar, você presta atenção de costurar com a linha da mesma cor do tecido, tá? Mesmo tendo desenhos brancos, mas dê a preferência da cor do tecido, tá bom? Aí ele vai ficar com o acabamento perfeito, tá? E agora, eu vou colocar o bordado inglês aqui na ponta. Você pode colocar aqueles bicos também, você pode colocar passa-fita. O que você quiser, pode colocar aqui na ponta, tá bom? Eu vou costurar acima da fita e embaixo, tá? Agora, presta atenção em uma coisa. Quando você for colocar o bordado inglês, troque a linha de cima pela branca e deixe a linha de baixo vermelha mesmo, tá? Porque senão vai destacar. E não é isso que a gente quer. Vai ficar o acabamento feio. Então, quando você for costurar, costure um pouco abaixo da fita e agora um pouco acima da fita com a cor da linha da mesma cor do bordado, tá bom? Depois de costurado, vai ficar assim, o bordado inglês costurado por fora e por dentro o acabamento feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar com esse tecido, que é a medida do copo, tá? Eu vou juntar os dois tecidos, sabendo que como a saia é maior do que essa medida de cima, eu vou medir certinho para ver qual é o meio para poder dar a pinça. Para as meninas que estão começando agora, a pinça é essa pequena dobra que faz para poder franzir, que nem eu tô fazendo aqui, tá? Isso você tem que fazer antes para saber quantas pinças você vai precisar dar e como você vai dar,
tá bom? Então, eu vou abrir aqui o tecido, vou juntar as duas pontas, eu vou colocar frente com frente e vou alfinetar aqui a ponta, tá? Agora sim, eu vou medir aqui quantos centímetros eu vou dar aqui na pinça. Esse daqui eu vou dar com 3 centímetros, tá bom? Você pode colocar tanto virado para um lado como para o outro, tá? Então, como o desenho eu quero que fique tudo igual na parte de baixo, então eu vou colocar assim e vou alfinetar de um lado para o outro, tá? Então, eu vou medir a mesma distância, mais ou menos 3 centímetros também de pinça, tá? E vou dobrar, sempre perto um do outro, tá? Mas não pode ser nem pouco e nem muita pinça, porque senão o tecido do babado não vai dar na hora que chegar na outra ponta, tá? Então, você tem que medir certinho de uma distância de uma pinça para a outra, tá? E fazer as pinças iguais. Nessa distância aqui tem 13 centímetros, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa. 13 centímetros de afastamento e com a pinça de 3 centímetros, tá? Essa conta aqui vai dar certinho e na última pinça aqui vai dar 2,5 centímetros de pinça, tá? E aí, já deixou o seu gostei? Não? Então, vai aqui embaixo, deixa seu like e se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muitos vídeos legais que eu garanto que você vai gostar, muitos vídeos de artesanato, de reaproveitamento de retalhos, de dicas, de lembrancinhas que você pode estar fazendo para vender ou mesmo está dando para alguém, tá bom? Então, se inscreva no canal que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Depois que eu termino com as pinças, você vê que fica as pontas tudo certinha. Agora, eu vou fazer uma costura reta e você presta atenção aqui que eu faço sobrando um pouco de tecido mesmo, tá? Para depois fazer o acabamento, tá? Então, eu faço uma costura reta e se você não tiver experiência, sempre esteja com tecido alfinetado, tá bom? Aqui na bainha, você pode estar fazendo o seguinte. Primeiro, pode passar a costura reta e quem tem overlock é só passar aqui na ponta e pronto. Quem não tem overlock é só passar a zigue-zague. Ou então, faz a bainha dessa maneira aqui que eu estou fazendo, que eu fiz lá na ponta da sainha. Vira meio centímetro e depois vira mais meio centímetro para poder esconder a ponta. Eu alfineto e passo a costura por cima, tá bom? Se você quiser, também pode estar passando a zigue-zague em cima dessa dobra, tá bom? Depois de costurado, vai ficar assim, tá vendo? Dado o acabamento, mas é opcional. Isso não precisa fazer para quem tem overlock, tá? É só passar overlock na ponta, que nem eu mostrei, e pronto, tá bom? Como eu não tenho overlock, eu fiz esse acabamento, tá? Mas é opcional. Aqui eu vou marcar um pouco, porque eu vou fazer uma costura para não ficar inchado assim, tá? Se você quiser, pode passar o ferro quente. Eu vou costurar aqui, ó. Eu vou dobrar esse acabamento que eu fiz e vou passar uma costura reta por cima, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui na lateral. Vou juntar as pontas, tá vendo? Tanto embaixo como em cima. Vou alfinetar para poder, na hora que for costurar, não sair do lugar. Vou alfinetar na ponta, no meio, aqui acertando, onde eu costurei. E vou alfinetar em cima também. Depois que eu faço, fica o acabamento assim, tanto dentro como fora. Agora, eu vou marcar o meio para poder colocar o círculo, tá? Vou dobrar, se sobrar alguma linha, é só cortar. E vou fazer uma dobra para poder ver onde é o meio e vou fazer um pique aqui na ponta, tá?
Se ficar esses farelinhos na ponta do tecido, não tem problema, é só cortar. E a mesma coisa eu vou fazer com o círculo. Eu vou dobrar ao meio, tá? E vou fazer o pique aqui nas pontas. É só cortar um pedacinho de nada, tá bom? E vou unir os dois piques. Vou colocar o tecido frente com frente, tá? E vou unir as duas pontas onde eu cortei a pontinha. Vou alfinetando as pontas para poder não sair do lugar na hora que eu for costurar, tá? E vou primeiro unir a outra ponta. Lógico, vai ficar a sobra. E essa sobra, a gente vai dar a pinça aqui na lateral. Você escolhe se você quer dar uma ou se você quer dar duas, tá? A pinça é só dar uma dobra que nem a gente fez lá na saia, colocar a parte do círculo e alfinetar, tá bom? Assim. Aí, eu coloco o alfinete de baixo para cima, tá? No outro lado, eu faço a mesma coisa. Aí, se você quiser diminuir a pinça, é só você fazer isso aqui e ver qual é o afastamento de um lado para o outro para poder ficar igual. Como eu decidi diminuir a pinça, então, esse daqui eu alfinetei. Quando chegou cá mais perto da outra metade, eu fiz outra pinça e alfinetei também. E no outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou desmanchar a outra pinça, que eu só dei uma, e vou ver a distância entre um lado e outro, e vou fazer a pinça vendo e olhando se tá na mesma direção da anterior, tá? Vou fazendo isso ao redor todo do círculo, vou olhando direitinho para não ficar torto depois, tá? Por isso que eu alfineto primeiro, tá? Olho o outro lado aqui na parte de baixo. Se sobrar um pouquinho assim, não tem problema, pode acontecer. Por isso que eu corto o tecido maior do que o tamanho original, porque se faltar, não vai correr o risco de errar, tá bom? Eu passei uma costura reta e aqui na ponta eu faço o seguinte, eu corto essa parte de cima do tecido, porque na hora que eu for fazer o acabamento, não ficar grosso. Como eu vou fazer o acabamento que nem eu fiz nas outras pontas, então eu faço isso. Mas se você for fazer naquela zigue-zague, não precisa cortar, pelo menos agora, tá? Só depois que fizer a zigue-zague, aí corta as pontas que sobrar. Ou então, se você for fazer na overlock, tá? Eu só estou cortando aqui para poder não ficar grosso na hora que eu for fazer as dobrinhas para fazer o acabamento. Vou fazer que nem eu fiz nas outras pontas, vou dobrar meio centímetro, depois eu vou dobrar mais meio para poder esconder a ponta. E isso eu vou fazer ao redor do círculo todo. Primeiro eu vou alfinetar, né? Lógico, para na hora que costurar não sair, tá? Se você quiser, pode passar também a zigue-zague em cima dessa dobra, tá? Se sua máquina for potente, ela vai passar, tá? Se você for passar a zigue-zague nas pontas normais, não precisa ficar dobrando e dobrando de novo para poder fazer o acabamento, tá? Vai ficar assim depois de pronta, dado o acabamento tanto de um lado como do outro. Na lateral e na parte de baixo também fica toda acabada. Agora, se você quiser fazer que nem essa daqui, ela é aberta no fundo e aqui em cima é só uma costura reta e dado uma zigue-zague na ponta. Essa daqui eu tenho há muito tempo. Quando ela fica no liquidificador, o fundo dela fica aberto. Se você quiser que eu ensino esse modelo aqui, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Ela é bem mais simples e mais fácil de fazer. Como eu não tinha uma capa de liquidificador desse modelo de sainha,
eu resolvi fazer e ao mesmo tempo ensinar para você como é que se faz, tá? Se você quiser que eu faça do outro modelo, é só comentar aqui embaixo que eu faço com o maior prazer. Eu espero muito que você tenha gostado e se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva e não esquece de deixar o seu gostei, tá bom?